Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Versos 26 Gênesis capítulo 1, verso 26 ao verso 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre esse momento da exposição da Tua palavra. Eu peço, Pai, para que no nome de Jesus, aquele que fala seja muito menos importante do que sobre quem se fala. Eu peço para que, pelo poder do Santo Espírito do Senhor, a minha vida seja revestida de toda autoridade. E o Teu povo que ouve a Tua palavra nesta manhã, receba a orientação do Senhor e todos os desafios contidos nesta leitura, nesta palavra. Faz isso, Senhor, para que a Sua igreja seja fiel, não só naquilo que cremos, mas fiel também naquilo que fazemos. Faz isso para o louvor e a glória do Seu nome. É a oração feita em nome de Jesus. Amém. A criação da mulher. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, uma data que foi marcada por muito sangue, por muita morte, por muita luta. No início do século XX, as mulheres trabalhavam cerca de 15 horas por dia, sem muitos direitos. E desde o final do século XIX, já vinha surgindo uma reivindicação por direitos que lhes eram, assim, absolutamente justos. Melhoria das condições de trabalho, melhoria da sua recompensa do salário, melhoria no seu direito civil de exercer o seu voto. E há basicamente 100 anos, pouco mais de 100 anos, que essa data ela é comemorada. Não obstante a isso, as diferenças entre homem e mulher, culturalmente, sempre foram muito visíveis. Muito visíveis. Historicamente, esse conflito homem e mulher, ele sempre existiu. Por isso a mulher sempre sofre muito mais discriminação do que o homem. Por isso as mulheres têm tantas dificuldades para se colocar em determinadas situações exclusivamente pelo seu papel. Mulher. Em muitas culturas ela foi e ela é
humilhada, discriminada, maltratada, escravizada e vista como inferior. Eu acho que a tônica do início dessa mensagem já deu para perceber que, diferente do que acontece algumas vezes, quando é Dia dos Pais, aí os pais vêm à igreja, aí nós pastores sentamos a marreta nos pais. Eu estava em algum local, em alguma circunstância nessa semana, e eu não lembro com quem foi, aonde foi, que surgiu o assunto: você vai falar sobre mulher no culto de manhã? Pastor, falei, vou. Eu falei, então vou me preparar então, porque vou apanhar. Eu falei, não, pode ser que seja diferente dessa vez, né? Por que falar sobre a criação da mulher? Porque sempre que esse termo criação ele surge, por trás desse termo existe o princípio do motivo pelo qual se cria, né? Às vezes acontece uma distorção muito grande entre aquilo que se criou e a utilização daquilo que foi criado ao longo dos anos. Então, quando a gente fala sobre a criação da mulher, nós estamos pensando num contexto do início de todas as coisas, quando o Senhor Deus faz o homem, faz a mulher, e coloca sobre eles o seu desejo, aquilo que foi idealizado para eles. Obviamente, ao longo de outros acontecimentos, esse motivo sofreu uma distorção. Ele foi alterado. E já já a gente vai entender o que causou essa distorção. Nesse texto, existem algumas lições que são importantes sobre o meu papel como homem e o seu papel como mulher, que estão presentes no ato da criação. Por exemplo, homem e mulher são participantes do mesmo projeto. Do mesmo projeto. O texto que nós lemos diz que o Senhor os criou e deu para eles atribuições. Não foram atribuições diferentes neste primeiro momento. Depois explica um pouco mais. Diferentemente da luta feminista dos dias de hoje, que busca uma igualdade ipsis literis de homem e mulher, porque isso é uma besteira, sem tamanho, porque nós não somos iguais. Nós somos iguais em essência, essencialmente iguais, mas desempenhamos papéis diferentes. Essa luta que tenta colocar você, mulher, dentro da forma masculina e você, homem, dentro da forma feminina, isso não estava presente na criação. Em lugar nenhum. Deus fez o macho e a fêmea. Foi isso que Deus fez. E ambos receberam nesse momento o nome de Adão, de humanidade. Nesse momento
É isso que eles são. Macho e fêmea. Apesar das nossas diferenças biológicas, essencialmente, nós somos iguais. Em Gênesis 2, versículo 23, é que vai surgir os dois termos em hebraico que vão diferenciar homem e mulher, que são as palavras ish e ishar. Ish para homem, ishar para mulher. Lá em Gênesis 1, é macho e fêmea os criou. O mesmo macho e fêmea, lá da arca de Noé, quando o Senhor diz, procure um macho, uma fêmea e os coloque na arca. Então, homem e mulher são participantes do mesmo projeto da criação. Homem e mulher receberam o mesmo mandato cultural. O que é este mandato cultural? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tinha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essas responsabilidades na criação da mulher estava sobre ela, estava sobre o homem. Esse propósito é o ponto mais fino do ajuste da nossa missão como homem e como mulher. Tudo que está paralelo a isso tem menor importância. Absolutamente tudo. Quais foram essas tarefas comuns? A primeira delas é a multiplicação. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. 3 verbos imperativos que são ordem e mandamento de Deus para o homem e para a mulher. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Por isso, o sexo é sagrado. Porque caso você não saiba, não se enche a terra plantando jaca. Se enche a terra fazendo sexo. Filhos, dentro da aliança, dentro do compromisso, dentro da fidelidade. Esta ordem, ela é para nós, homens e mulheres. Multiplicação. Por isso que do ponto de vista biológico, bíblico e criacionista, não se dá para compreender o mandato cultural se você fizer a opção de exercer a sua sexualidade sendo homem se relacionando com outro homem. Você está fora do mandato cultural. Por isso que não dá para você ser mulher e exercer o seu desejo de se relacionar sexualmente com outra mulher e estar dentro do mandato cultural. Não cabe. Porque o mandato cultural é para multiplicação. É isso que Deus espera do homem e da mulher. Ainda, no nosso cuidado e zelo com a natureza. Toda a criação foi feita, desenvolvida, criada e foi colocada sob a nossa responsabilidade. Homem e mulher.
vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. O mandato cultural está ligado à responsabilidade de construir responsavelmente a criação de Deus. Todos nós, como homem, como mulher, como igreja, como cristão. Por isso que já não tem mais tanto copo plástico aqui na igreja. É uma pequena parte de um mandato cultural, de cuidado. É por isso que o nosso lixo aqui é separado. Tem a parte reciclável e tem a parte orgânica. Faz parte da nossa criação. Agora, pastor, tudo isso é muito bonito. Aonde que começa essa distorção, então? Por que a gente vive o que vive hoje? Por que existe o que existe hoje? Por conta de Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3 é o relato da queda. É o descompasso dessa harmonia, desta unidade do universo. Gênesis capítulo 3 é a criação do fosso, da separação. Gênesis capítulo 3 traz à tona a concorrência, a acusação, a desconfiança do homem pela mulher e da mulher pelo homem. Pela primeira vez, acontece a tentativa de se esquivar das responsabilidades. Pela primeira vez. A tentativa de se esquivar das responsabilidades. De projetar a minha responsabilidade no outro. E isso está presente, assim, nas mais tenras idades do ser humano. Eu já contei essa história uma outra vez e eu vou repetir. Meu filho Daniel tinha 3 anos de idade. Eu tinha uma poltrona de leitura no meu escritório. Eu estava procurando ele, não encontrava. Aí, puxei a poltrona, ele estava atrás da poltrona com um pincel atômico na mão. E tinha um tracinho pequenininho na parede, bem pequeno, desse tamaninho assim. Ele olhou para mim, falei, Daniel, quem fez isso na parede? Não sei. Com um pincel na mão. Daniel, quem fez isso na parede? Foi a Clara. Falei, não foi a Clara não está aqui. Foi o Tito. Não, também não foi o Tito não está aqui. Ah, então foi você. Com um pincel na mão. Essa transferência de culpa e de responsabilidade, ela entra em Gênesis 3. Quem comeu o fruto? Boca suja, né? Boca suja e mão suja. Ah, foi a serpente que falou que... Quem comeu? Não, foi a mulher que sucumbiu ali, afinal de contas, só para lembrar, você que me deu essa mulher. Só para lembrar. Essa transferência provoca toda essa ruptura de harmonia que existia em Gênesis 1 e 2. E que nós carregamos até os dias de hoje. Por exemplo, por que somos tão competitivos um com o outro? Por que carregamos a necessidade de ter razão? Como homem e mulher.
Por quê? Porque vivemos nesse embate em que nós desencadeamos brigas, às vezes, que são homéricas. Por conta, quando você vai descendo o degrau, entendendo por que aconteceu aquilo, você olha e fala assim, nossa, é ridículo o motivo, é ridículo o motivo. Tudo pela briga da competição, de quem tem razão, de quem ganha mais, de quem é mais bem-sucedido. Percebe? Na criação da mulher isso não estava lá. Por que desenvolvemos uma obsessão pela manipulação e pelo controle? Por quê? Porque nós achamos que manipular e controlar é a solução para que o homem desenvolva o seu papel e a mulher o dela. Besteira. Besteira. Nós, como homens, desenvolvemos o nosso papel, não é controlando, mas é deixando com que as mulheres encontrem em nós confiança e segurança. Não é no cabresto, é no amor. Mas o pecado estraga aquilo que deveria ser perfeito. Percebe? É interessante a gente perceber que algumas nuances literárias revelam isso. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 5, versículo 2, nós lemos assim: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de... Está aberta a Bíblia aí? Nome de... Deus chama o homem e a mulher pelo nome, o hebraico é Adam, é humanidade. Nesses dois estavam contidos os princípios de unidade. Mas o homem e a mulher, logo após a queda, rompem esta unidade. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 20. Se Gênesis 1 fala que homem e mulher são Adão, em Gênesis 3, 20, nós temos o seguinte texto: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. A quem o Senhor tinha dado a ordem para que Adão nomeasse? Os animais. Dentro desta cultura semita, o sentido de dar nome tem a ver com controle. Não é assim que pais fazem com filhos? Você não deu nome para os seus filhos? Você não deu nome para os seus animaizinhos de estimação? Você tem controle. Tudo isso após a queda. Eva não é mais humanidade. Eva agora é parte do controle de Adão.
as consequências foram tão profundas que agora esta mulher, ela tem o seu desejo para o seu marido. E o homem, que antes simplesmente cuidava da criação, agora vai ter que, para gerar sustento, trabalhar muito, para valer, de uma maneira penosa. Percebe? Nesta criação da mulher, reside também as acusações. Adão culpa Eva por ter lhe dado o fruto, Eva culpa a serpente, Adão culpa Deus. As relações se tornam confusas e conflitantes, tudo isso como sendo uma expressão do pecado sobre o homem e a mulher. Agora, o que isso comunica a nós e quais as consequências desta queda no desenvolvimento e na criação da mulher? Os judeus ortodoxos, eles oravam assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu não nasci nem cachorro, nem gentil e nem mulher. Essa era a oração do judeu ortodoxo nos tempos de Jesus. O ápice de uma religiosidade em que a mulher não fazia parte do templo, mas ela ficava no pátio dos gentios. Uma religião que foi construída com a mulher vivendo sempre distante da espiritualidade, à margem de tudo aquilo que acontecia. O que isso comunica? Que em Jesus Cristo acontece o princípio do resgate desta espiritualidade de Gênesis capítulos 1 e 2. Somente em Jesus Cristo, em toda a história, nós vemos o cabeça da igreja orientando a igreja a respeito da dignidade do homem e da mulher na sua espiritualidade. Jesus não tenta, em hipótese alguma, fazer com que eles sejam iguais, plenamente iguais. O que Jesus faz é tirar toda a casta discriminatória dos tempos em que ele vivia para dar dignidade à mulher. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não ouvi nenhum amém, mulherada. Amém. As nossas diferenças continuam existindo nas nossas funções, não na nossa essência. Essa é a diferença. Por meio de Jesus Cristo, acontece o resgate da dignidade da mulher. A história de Jesus e a mulher samaritana. Que história mais surpreendente. Um homem, ao meio-dia, para num poço, puxa a conversa, pede para ser servido, inicia um diálogo sobre a adoração entre dois povos que não se conversavam, judeus e samaritanos, tinham a crença no mesmo Senhor,
mas uma prática absolutamente diferente de viver a espiritualidade. E Jesus chama essa mulher à adoração. O encontro de Jesus com a mulher adúltera, quando Jesus Cristo traz a frase: onde estão os teus acusadores? Jesus dá dignidade e vida para aquela mulher que sofria injustiça de ser julgada sozinha, sem a outra parte do adultério, para também ser penalizado. Por meio de Jesus Cristo, você, mulher, tem dignidade e direitos espirituais exatamente iguais a qualquer outro ser humano, a qualquer outro homem. Não se sinta diminuída, não se sinta violada. Este não é um direito que você precisa defender. Jesus Cristo te concedeu. Pastor, mas por que a igreja presbiteriana não tem presbíteras? Por que a igreja presbiteriana não tem pastoras? Porque nós entendemos que são funções distintas. São funções distintas. Isso não tem a ver com a espiritualidade. Isso tem a ver com a função que nós exercemos. E eu não posso entrar em toda a explicação teológica dessa construção, porque não é o momento e nem a hora. Mas se você quiser, marque uma conversa e eu vou ter todo o prazer do mundo para te explicar esta visão. Pode ser que você não concorde, mas eu quero que você entenda qual é a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tendo dito isto, eu concluo dizendo: existe ainda uma longa estrada pela frente, em que às vezes os obstáculos são os próprios maridos machistas dentro da sua própria casa, numa sociedade que certamente carrega o machismo em suas veias, uma batalha ainda pelos direitos de igualdade civil que lhes são pertinentes. Existe ainda todo esse caminho. Milhares de mulheres ainda são massacradas. Milhares de mulheres. Em culturas, etnias, países. E provavelmente isso vai existir até a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque Gênesis fala que o Senhor colocou inimizade entre o homem e a mulher, como fruto do pecado. Isso não vai se dissipar por completamente. Mas, quem sabe, pela graça de Deus, a igreja não é um espaço onde todas essas diferenças que não são pertinentes se dissipe. E você, mulher, receba a dignidade que Cristo lhe conferiu. Então eu encerro essa mensagem dizendo para vocês: parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Quando Deus nos criou, nós fazíamos parte de um mesmo projeto. E quem sabe, a gente não continua como homem e mulher, em papéis diferentes, em funções diferentes, cumprindo o mesmo propósito. Que Deus assim nos abençoe. Amém.